Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carolina Turbali. Para quem não me conhece, estou aqui diretamente do Parque da Paz. Aqui atrás tem um lago super bonito, tem uns patinhos passando por aqui. E eu decidi gravar esse vídeo porque um amigo ontem me perguntou como que eu tinha começado no Tantra, de onde tinha surgido esse interesse. E eu sei que é um tema que desperta bastante curiosidade, portanto eu vim contar um pouco da minha história para vocês. Eu me interessei pelo Tantra bastante jovem, eu tinha uns 22 anos e entrei em contato com o livro do Osho, que nessa época que ele escreveu esse livro não falava Osho, ele falava Rajneesh, e o nome desse livro era Tantra, a Suprema Compreensão. Não sei porquê, mas eu tinha muita atração por esse tema, por essa palavra. Eu acho que muitos de vocês também que começaram a pesquisar sobre o Tantra, pesquisaram a partir de uma atração, de uma curiosidade que vocês não sabiam nem por onde começar. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu comecei a ler esse livro e nesse livro ele falava uma coisa que me impactou muito e acho que foi isso que me motivou também a estudar o Tantra. Eu não tinha nenhum problema de sexualidade, mas eu considerava que a sexualidade era uma força muito potente e que as pessoas banalizavam isso. Eu tinha essa sensação, mas era uma sensação que nessa altura, assim, com as pessoas da minha idade, eu não podia falar sobre isso. Então era uma coisa que fazia com que eu me sentisse um pouco peixe fora d'água, um pouco solitária nessa sensação. E quando eu li esse livro, ele dizia que a energia sexual um dia ia ser canalizada assim como a energia elétrica. Então é difícil hoje pensar que um dia a gente não tinha energia elétrica, né? A gente vivia com velas e etc. E ele dizia que um dia a gente ia conseguir transformar a energia sexual nessa tecnologia e fazer o que a gente quisesse com ela. Eu achei aquilo muito poderoso, eu nunca tinha pensado na energia sexual dessa maneira. E eu comecei a pensar que eu queria aprender a fazer isso, eu queria aprender a canalizar a minha energia sexual. Ui, chegou aqui um ventinho. E aí eu comecei a pesquisar sobre a massagem tântrica. Nessa altura eu namorava, eu era uma universitária e vi que a massagem custava R$ 400 no Brasil, isso há mais de 15 anos atrás mais ou menos, isso era muito dinheiro, eu não tinha esse dinheiro. Basicamente era isso que eu recebia na minha bolsa de universidade, R$ 400. Então eu decidi que o dia que eu terminasse esse relacionamento, porque ele foi totalmente contra eu experimentar a massagem tântrica, eu ia dar um jeito de experimentar a massagem tântrica. Terminei o relacionamento uns meses depois e finalmente fui experimentar a massagem tântrica. Desde a primeira vez que eu recebi, eu senti umas ondas orgásticas no meu corpo que eram inexplicáveis, era diferente de tudo que eu já tinha sentido. Mas aquilo mexeu tanto comigo que eu não soube como lidar com aquilo. Então eu passei mais de um ano até receber a minha segunda massagem tântrica. E aí na minha segunda massagem tântrica eu já comecei a fazer terapia tântrica mesmo com essa pessoa. E enquanto eu fazia essa terapia tântrica, eu acho que eu fiz umas 5 sessões, eu senti uma abertura muito grande no meu coração. Eu era uma pessoa muito fechada. Quando eu olho as minhas fotos antigas, apesar de que eu era mais nova, eu parecia mais velha porque eu tinha aquele olhar opaco, sabe quando a pessoa tem aquele olhar sem brilho? Parecia até uma pessoa meio triste. Eu não era triste, mas eu era muito introspectiva. Eu era escritora, estava me formando em literatura na UFRJ. Terminei essa graduação em literatura, fui fazer mestrado em literaturas africanas. Eu era muito boa na universidade, passei em primeiro lugar na universidade, no colégio militar. Eu tinha um futuro muito promissor, academicamente falando, e comecei a dar aula de literatura no Colégio de Aplicação da UERJ, né, que é um colégio público bastante renomado no Rio de Janeiro. Em paralelo a isso, eu continuei essas investigações de Tantra. E aí comecei a fazer um curso livre de massagem tântrica. Eu era a mais nova da turma e eu estava fazendo sozinha. Então eu tinha que receber massagem de homens que eu nem conhecia, e todos eles com mais de 60 anos. Foi muito desafiador, porque mexeu muito com as minhas crenças e eu tinha uma certa repulsa de ser tocada por uma pessoa mais velha nessa altura, mas na verdade foi tudo ótimo, foi um curso incrível. E eu lembro que no dia seguinte do curso, o meu parceiro da altura me ligou para saber como tinha sido. E eu falei, olha, o curso foi ótimo, eu nunca mais vou fazer sexo na minha vida. E ele ficou, como assim? Eu falei, não, eu descobri uma coisa muito melhor que sexo. Massagem tântrica é muito melhor que sexo. Porque os toques intencionais que a gente recebe numa massagem tântrica, o quanto aquilo amplia os nossos sentidos,
é muito diferente dos toques que geralmente no sexo convencional as pessoas dão, porque o sexo convencional é muito orientado para o objetivo de tirar prazer, de ter orgasmo, de chegar em algum lugar. E a massagem tântrica não tem o objetivo de chegar em lugar nenhum, né? Pelo contrário, ela expande a sua sensibilidade, ela aumenta a sua sensorialidade e ela desgenitaliza o prazer, né? Ela espalha o prazer pelo corpo todo. E eu brinco que, de fato, eu nunca mais fiz sexo porque isso mudou completamente a minha visão sobre a sexualidade. E aí eu fiz vários cursos nessa altura, fiz curso de Reiki, me formei astróloga, comecei a atender com tarô, isso tudo em paralelo à minha carreira de professora. Até que abriu formação para me formar em Tantra. Não era só Tantra, era uma formação que tinha Tantra bioenergética, renascimento, psicanálise. Era uma formação bastante completa e bastante longa. Foi uma formação de 3 anos. Eu já tinha vindo de 2 anos de mestrado, 5 anos de faculdade, mas eu adoro estudar, então fui lá, fui dentro e me joguei de cabeça mesmo. E durante essa formação, a minha orientadora do mestrado perguntou se eu não queria aplicar para o doutorado. Eu tinha tido bolsa de mestrado, como eu falei, eu era muito boa aluna. E ali eu tive uma crise, a crise que acontece com muita gente que faz transição de carreira, porque eu cheguei em casa nesse dia que ela falou isso, e quando ela falou isso eu senti um aperto no peito, pensando assim, cara, eu não quero isso, mas será que é esse o caminho que eu tenho que fazer? É esse o caminho que esperam de mim? Eu já investi tanto tempo na minha formação e eu sou uma boa professora, então eu fiquei numa crise, cheguei em casa, tirei todos os meus livros do armário, coloquei no chão, e percebi que eu tinha muito mais livros de autoconhecimento do que livros de literatura e de teoria literária. E eu lembro que eu tive uma crise de choro, tive um sonho muito forte nessa noite, e ali eu decidi que eu ia fazer essa formação. Era muito cara, eu nem tinha dinheiro para aquilo, mas eu falei, cara, eu vou dar aula particular, eu vou dar um jeito de pagar essa formação, e comecei a fazer a formação. No meio da formação, eu vim para Lisboa pela primeira vez com a minha família toda, e a gente tomou a decisão de se mudar para Lisboa. E aquilo também mexeu muito comigo, porque eu sempre fui a típica carioca, eu sempre amei morar no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo o Rio de Janeiro estava um lugar muito perigoso, é um lugar muito perigoso, infelizmente. Então eu cheguei à conclusão de que para fazer essa mudança de país, eu precisava ter energia vital no meu corpo. Até então eu era uma pessoa muito sonhadora, sempre colocava para o futuro, começar a minha vida no futuro, e ali eu decidi que eu precisava fazer diferente, e eu queria fazer diferente. Então terminei minha formação em Tantra, comecei a estudar marketing, trabalhei numa empresa de marketing, antes de vir para Portugal, para juntar dinheiro para vir também. Vim para Portugal, essa empresa de marketing, eu já estava trabalhando remoto para eles quando eu me mudei para Portugal, me demitiram. E foi um pouco do nada, assim. Eu pretendia começar a trabalhar como terapeuta, mas eu pretendia fazer uma transição profissional mais lenta, mas enfim. A vida é muito diferente do que aquilo que a gente planeja. E quando eu fui demitida, eu percebi que era o momento de sair do armário e realmente assumir que eu queria viver 100% como terapeuta e como artista também, né? Mas isso é outra história. E aí eu comecei a atuar aqui em Lisboa, comecei a fazer círculos de mulheres, comecei a ter os meus primeiros clientes privados de Tantra, fazer mentorias individuais, jornadas, porque a gente tem tantos condicionamentos sociais, afetivos, sexuais, que uma sessão só geralmente não basta para mudar padrões crônicos de uma vida inteira. E essas jornadas começaram a dar muito certo. E depois de um tempo eu comecei a dar workshops para casais, comecei a dar workshops para pessoas aprenderem a massagem tântrica e comecei a viver disso. E no começo foi muito louco, porque antes de sair do Brasil, eu fiz um exercício que eu faço muito com os meus alunos, que é o dia médio perfeito, que é você imaginar como seria um dia perfeito da sua rotina. E no meu dia perfeito eu não trabalhava de manhã eu escrevia, meditava, fazia yoga, fazia as minhas cenas, minhas coisas, e só trabalhava de tarde e de noite, dando aulas. Então eu desenhei lá como que eu queria que fosse o meu dia médio perfeito. E 2 anos depois, mais ou menos, eu desenhei isso em 2017, em 2019 eu já estava vivendo o meu dia médio perfeito. E eu lembro quando eu percebi isso, também tive um choro assim de gratidão, né, de perceber que eu tinha tido coragem de fazer essa mudança,
dar esse passo, e eu sei que muita gente passa por isso. Talvez você que esteja me ouvindo até esteja passando por um momento de transição profissional ou transição, porque na verdade a gente está sempre em transição, mas isso também é uma outra história. Então comecei a trabalhar 100% como terapeuta. Em 2020 abri uma clínica aqui em Portugal, bem no mês da pandemia. E aí foi um outro processo, porque eu investi muito dinheiro nessa clínica, tive que fechar. É claro que aquilo era planejado para dar workshop e eu não podia dar workshop, o aluguel era muito caro, então a gente acabou tendo que fechar. E nessa altura da pandemia eu comecei a desenhar o meu método, que é uma coisa que eu sempre quis fazer e eu sempre também deixava para o futuro, deixava para depois. Eu queria pegar tudo aquilo que eu já tinha vivido, porque para além de ser terapeuta tântrica, eu sempre fui uma pesquisadora da intimidade. Desde a época que eu trabalhava com literatura, eu já lia muito sobre intimidade, sexualidade, relacionamento. E tinham ferramentas que vinham de áreas diferentes e que eu usava nos meus atendimentos e eu queria dar um nome para isso. Acaba que o processo foi mais longo do que eu esperava e a minha metodologia ela só teve nome em 2024, se chama Protocolos do Prazer. E ali eu tenho alguns pilares nos quais eu trabalho com esse autoconhecimento íntimo, afetivo, que eu ajudo as pessoas a descobrirem quem elas são eroticamente através do processo que no fundo eu fiz comigo. Então muitas das ferramentas que eu uso em consultório são ferramentas que eu descobri comigo mesma, fui implementando em consultório, fui ajustando, percebendo que dá certo, que é mesmo como nasce um método, né? A partir do experimento. É uma forma empírica de desenhar uma metodologia de forma pedagógica. E como eu tinha essa experiência de ser professora, eu sabia muito de pedagogia, sabia como desenhar uma metodologia. E o mais interessante que eu quero trazer também nesse vídeo é que quando a gente olha para trás, a nossa vida faz muito mais sentido porque a gente pode entender o porquê de cada acontecimento e a gente pode ver as consequências das escolhas que a gente fez. Mas eu contando assim parece que foi tranquilo, mas não foi. Foram processos bastante intensos. Em muitos momentos eu me senti perdida. Foi muito difícil assumir para mim mesma que eu era autônoma, né? A primeira mulher autônoma da minha família, a primeira mulher que escolheu até hoje não casar, não ter filhos, porque de fato naquele momento eu sentia de me dedicar 100% para aquilo que eu estava construindo. Esse era meu filho, esse era meu projeto, era isso que eu sentia como a minha missão no mundo. Eu deixei um pouco a arte de lado nesse processo todo e até gravei um disco em 2020. Eu sempre fui muito multiartística, né? Sempre fiz música, poesia, literatura, teatro, sempre gostei muito de cinema, mas com o processo de estudar o Tantra e de começar a ser autônoma, eu não sentia espaço dentro de mim para me dedicar à arte. E ultimamente eu tenho voltado a fazer isso, eu tenho escrito contos eróticos barra tântricos e comecei a rodar com um espetáculo ano passado chamado Antes de Me Beijar Passa Seu Mapa Astral, que é um espetáculo baseado nas minhas próprias vivências. É um stand-up astrológico e tântrico, né? Um astrotântrico. Então é muito interessante como o Tantra também me ajudou a aceitar quem eu era e misturar tudo que eu já vivi, todos os conhecimentos que eu tenho, numa coisa que é única, porque é minha, né? Só eu vivi essa história. E eu digo isso porque para mim a energia sexual tem muito a ver com a energia criativa, tem muito a ver com a expressão de quem a gente é no mundo. E eu gosto muito de ajudar pessoas a descobrirem essa expressão no mundo, seja na vida afetiva, seja na vida erótica, seja na vida artística, seja na vida profissional, na vida financeira, porque o Tantra é uma das poucas filosofias que botam a matéria e o espírito no mesmo lugar. Muita gente começa no caminho espiritual e fica muito aqui nos chakras superiores, mas para a gente se realizar na vida, a gente também tem que se realizar na matéria, no financeiro, no profissional, no nosso corpo. A gente tem que estar bem com quem a gente tem que gostar, no fundo, daquilo que a gente vê no espelho. E essa visão muito espiritualoide, né, praticamente de odeio dinheiro, odeio matéria, quero estar em outros planetas, quero só falar de extraterrestre, nada contra falar sobre extraterrestre, mas se desconectar da vida material. E na verdade, para o Tantra, a gente alcança o céu na Terra, né? O céu não é um lugar, e sim um estado de espírito.
E é esse estado que a gente aprende a chegar através das ferramentas tântricas, das tecnologias tântricas que já existem há milênios, que foram muito perseguidas porque são tecnologias que conferem tanta autonomia para quem as pratica, que é uma coisa que não interessa nem para as religiões, nem para as mídias, nem para os sistemas, porque eles não querem pessoas autônomas e poderosas, eles querem pessoas dependentes e fracas. Portanto, para mim, o Tantra também é um caminho revolucionário, é um caminho político. E se você quiser saber mais e entender melhor como que você pode entrar por esse caminho, fazendo um atalho, claro, porque todos os anos em que eu pratiquei, eu consegui entender como encurtar o caminho para outras pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links que podem te ajudar. Se você quiser mais vídeos como esse também, comenta aqui para mim o que você achou e pode sugerir temas de vídeo. Te vejo no próximo vídeo.